Técnicas comprovadas para gerar sucessores. Bem-vindo, você empresário, ao nosso podcast Acelera Líderes. Tomando um café aqui nessa caneca, o café fica até mais saboroso. Ô Edson, bom dia, seja muito bem-vindo. É empresário que nos ouve, nos assiste, bom dia, boa tarde ou boa noite. Bem-vindo ao nosso podcast Acelera Líderes. Bom dia, Mr. Gleidson. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos assiste também em outro horário. E existem duas formas de acelerar líderes. Um é com café e outro é com conhecimento. Nós vamos oferecer os dois hoje. Rapaz, essa aí foi boa. Café e conhecimento. O negócio que eu estava pensando, o Edson, quando eu estava passando o café ali agora, fui passar o café, e tinha um prazo ainda, e refletindo sobre essa questão de acelerar líderes, e às vezes também do ponto de vista até de acelerar negócios mesmo, né? Porque quando você fala de acelerar o líder, isso gera um impacto direto no negócio. Então você acaba acelerando não apenas os líderes, mas acelera a empresa como um todo. Eu Perfeito. estava pensando sobre isso. Às vezes, dentro da empresa, as pessoas que estão à frente, elas se atentam para essa questão de acelerar, de realmente pegar o líder ali e desenvolver ele, na maior parte das vezes, quando uma parte ela já não tem força mais para poder continuar. Você já reparou isso? Há empresas que o dono ele vai dando sangue ali, e aí ele vai ficando velho, já não tendo condições mais de tocar o negócio, ele pega e olha para um lado, começa a procurar para ver se tem um filho que quer assumir, olha para o outro, começa a procurar para ver se tem ali um líder que teve com ele há muitos anos, mas que não desenvolveu a liderança, ele era mais técnico do que líder, para ver se ele quer agora assumir aqui uma parte da sociedade, para o negócio continuar tendo longevidade, para o negócio ser perene. Quando, na verdade, o ideal seria diferente, né? Seria que essas pessoas elas fossem formadas ao longo da jornada. Gleidson, eu costumo dizer que antes de acelerar, e aí não precisa nem ser os líderes, pode ser o carro, né? Se você estiver viajando, por exemplo, eu costumo dizer que antes de acelerar, você tem que saber se você está no rumo certo, né? Na direção certa. Então, antes de acelerar, você tem que alinhar. Você alinha para aquela direção, né? Você alinha para aquela direção, seja ela qual for, e aí você acelera. E aí você falou que chega em determinado momento que a pessoa sente a necessidade e que ela começa a procurar, mas esse alinhamento, o acelerar, às vezes, ele é realmente um pouco depois, mas esse alinhamento, ele deveria estar dentro da estratégia do negócio desde o começo, para que você possa alinhar as pessoas, a sua empresa, o seu negócio, para você acelerar na hora certa. Deveria ser assim. Sim. O Edson, nesse momento, o empresário já pode pegar papel e caneta para ele começar a anotar essas técnicas, que são as técnicas comprovadas, para que ele possa já, ao fazer a anotação, ouvir esse podcast ou assistir, falar assim, olha, essa técnica que eu vou aplicar no meu negócio para me gerar sucessor e evitar ter que precisar, evitar chegar na necessidade. O empresário já pode pegar papel e caneta? Com certeza. Se ele pode pegar papel e caneta, É. ele pode pegar papel, caneta, bloco de anotação, o Word, Excel, pegar tudo aí. Ótimo. Anotar o que nós vamos falar aqui, porque são coisas que a gente aplica e vê que funciona. Então vamos que vamos. Olha, Edson, entre as várias técnicas que existem e a gente já sabe que funciona, você já aplica isso, já faz parte da nossa rotina. E aqui vai ter um negócio interessante e até uma sugestão para o empresário. Não pense você que algo que faz parte da sua rotina e que você faz com os olhos vendados, faz até ali com os pés nas costas, que a pessoa que está do seu lado, seu líder, também consegue fazer como você faz. Então, pensando nisso, ô Edson, se você fosse começar com uma dessas estratégias, uma dessas técnicas que realmente funcionam para
gerar sucessores, qual que é aquela que você olha e fala assim, ô Gleidson, rapaz, essa aqui é a mais simples do meu ponto de vista, e que se o cara não fizer, ele tá perdendo. Eu nem sei por que ele não tá fazendo. Bom, acho que independente do nível que nós estivermos falando, mas quando a gente fala de sucessor, a gente não está falando só do sucessor do CEO, do dono da empresa. Não é só essa sucessão que acontece. Exato. Ao longo da vida de uma empresa, acontecem diversas sucessões. Inclusive aquela troca básica, que é um entrar no lugar do outro, né? Sim. Mas, trazendo isso para o nível de liderança, a gente precisa pensar em sucessão constante. Por isso que isso não pode ser, Gleides, como você deu exemplo aí, chegar num momento em que falar assim, eu preciso de alguém para assumir aqui. Não, isso tem que ser uma continuidade dentro da empresa, porque o tempo todo você precisa suceder pessoas. Se sua empresa está crescendo, você precisa de gente que vá assumindo novos cargos, novas posições, novas responsabilidades. Então, às vezes, você tem 2 ou 3 aí que é de alta confiança e que você vai aproveitar essas pessoas realmente para assumir novos cargos, assumir novas posições dentro da empresa, mas você precisa do famoso banco de reserva para assumir a posição que essas pessoas estão hoje. Senão, você vai pegar essas pessoas, elas vão assumir outras posições maiores, digamos assim, onde elas vão liderar mais pessoas, e à medida que a empresa vai crescendo, isso vai ficando natural. Porém, vai chegar num momento que você vai perceber que virou um gargalo muito grande, porque essas pessoas talvez elas são de confiança, elas são pessoas comprometidas com o negócio, mas duas coisas vão acontecer. Primeiro, elas não têm o conhecimento necessário para assumir cargos ou posições mais complexas. Sim. Cargos ou posições que exigem outras habilidades que nelas não foram desenvolvidas. E aquelas pessoas que precisam assumir a posição em que aquelas estavam antes, também não têm a condição, o conhecimento, não têm a competência para estar ali. Então vai virando gargalo, porque nenhuma das partes vão conseguir fazer o seu trabalho muito bem feito. Então, para resumir, e a gente pensar assim, cara, mas o que eu deveria fazer, então, para que isso não aconteça desse formato? Bom, se a gente está falando que a pessoa não tem competência, a gente está falando que ela não tem o conhecimento necessário, nós estamos falando de desenvolver competência e conhecimento através de treinamento, né? E eu não estou falando através de cursos única e exclusivamente, eu sempre ressalto essa diferença, né? Não é comprar um curso para a pessoa, é treiná-la. Treinar é um processo que dentro dele inclui várias ferramentas, vamos dizer assim. E uma delas é o curso, mas tem várias outras. Mas eu acho que uma das maneiras mais eficazes, que a gente vai falar de algumas, uma das maneiras mais eficazes de preparar pessoas para assumir novas posições que são mais complexas, e aí não é só a complexidade vertical, ou seja, aumentou a complexidade, às vezes a complexidade lateral, ou seja, ele precisa assumir um outro departamento que lida com outras coisas, ou mesmo quando ele sobe vertical, ele começa agora a ter que assumir 2 departamentos, porque ele subiu, ele lida agora com 2 áreas diferentes, por exemplo, e quanto mais você sobe numa empresa, mais áreas diferentes você vai tendo que lidar, até você chegar na posição de CEO, de presidente de uma empresa, que aí você tem que saber lidar com todas as áreas, e você não será capaz de ter todos os conhecimentos necessários de todas as áreas, mas você precisa ter conhecimentos específicos. Então, a única forma que eu vejo, cara, de desenvolver pessoas, a melhor forma que eu vejo de desenvolver pessoas e prepará-las para suceder outros, é você usar de projetos específicos que vão desenvolvendo pessoas. Como assim projetos específicos? Bom, vamos lá. Eu preciso que alguém que não tenha, eu vou falar da sucessão mais básica possível. Eu preciso de alguém que ainda não tem a prática da liderança, da gestão de pessoas, mas eu preciso prepará-la porque daqui a pouco eu acho que eu vou ter que promovê-la a líder de uma equipe, a gerente de uma equipe, por exemplo. Como é que eu faço isso? Uma das maneiras mais eficientes é delegar a essa pessoa projetos, veja bem, não é promovê-la de cara, é delegar a ela projetos em que ela vai ter que liderar pessoas durante um período. Um projeto que vai durar 5 meses, 6 meses, 7 meses, por exemplo,
e ela será o líder daquele projeto, automaticamente o líder daquelas pessoas. Dessa forma, eu consigo observar as competências de liderança e consigo também dar o feedback necessário, o desenvolvimento necessário, à medida que vai observando as necessidades que ali existem. Se eu estiver falando de outro nível, por exemplo, onde alguém precisa subir e ela vai acabar tendo que lidar com, a partir de agora, com a equipe de venda, com a equipe de marketing, com a equipe de logística, por exemplo, né? Então, essa pessoa, se ela assumir projetos que já envolvam essas equipes, ela já vai absorvendo conhecimento do que é a área de vendas, do que é a área de logística, do que é a área de marketing, para que no futuro ela esteja mais pronta para assumir uma posição mais alta, por exemplo. Então, usar da estratégia de criar líderes de projetos dentro da empresa é fundamental. Às vezes a empresa ela é engessada, ela é assim, ó, quem é gerente de TI é gerente de TI, quem é gerente de logística é gerente de logística, quem é gerente da contabilidade é gerente da contabilidade. É engessada. E aí você vai para estudar técnicas inovadoras de desempenho, para desempenho e tal, você vai encontrar o Squad, por exemplo, que é uma metodologia muito usada na Netflix, no Google, esses lugares todos, onde eles misturam equipes. Então, tem gente da logística, tem gente do financeiro, tem gente da tecnologia, tem gente do comercial, tudo numa equipe só, e não é uma equipe engessada, aquilo é uma equipe temporária, muitas vezes, e que ali tem um líder. E, às vezes, o líder é aquele cara da TI, ou é aquele cara da contabilidade que está lidando com gente de várias áreas. Isso cria na pessoa um desenvolvimento comportamental para lidar com várias áreas diferentes, que qualifica o cara do futuro para assumir posições muito maiores. Então, esses projetos específicos são muito bons para desenvolver gente, para prepará-las para a sucessão, seja em que nível for. Gera também uma integração e dá para observar a questão de fortalecer, até mesmo do ponto de cultura, você falando aí, eu refletindo aqui, fortalecer os níveis de companheirismo e de comprometimento um com o outro, né? Porque a partir do momento que o Gleidson ele entra na área do Edson, por exemplo, não para executar, mas para compreender o que o Edson faz, vai gerar até uma empatia maior da minha parte. Bom, rapaz, se eu fizer isso aqui, essa entrega, isso aqui vai ajudar o Edson lá na frente. E o contrário também é verdadeiro, né? O outro que tem acesso, no caso o Edson, acesso àquilo que eu faço, olha e fala assim, não, se eu produzir essa entrega desse jeito aqui, facilita para o Gleidson lá. Dá para perceber esse nível de engajamento também e de cooperação aumentando. O que você falou é claríssimo e o inverso também é claríssimo. O que quer dizer isso? Ou seja, quando eu faço algo aqui, eu sei agora qual impacto tem ali na frente, na outra equipe, mas eu também sei, você deu o exemplo do impacto positivo, eu também sei do impacto negativo. Então, quando eu faço algo aqui, agora eu sei que lá naquela outra equipe gera um transtorno danado. Então, eu posso fazer aqui melhorzinho para não gerar aquele transtorno ali. Esse tipo de estratégia dentro da empresa, cara, não tem malefício, só tem benefício. Gera engajamento da equipe, gera relacionamento interpessoal, melhora a visão das pessoas em relação ao todo, vai desenvolvendo visão sistêmica, vai desenvolvendo visão estratégica, vai desenvolvendo pessoas, você vai integrando as pessoas, que antes está cada uma lá no seu pedacinho, no seu quadrado, você vai misturando, e você vai integrando ideias, né? Integrando pensamentos, formas de pensar diferentes que enriquece todo o processo. Então, cara, isso aí esses projetos, e daí tem outros níveis que vão pesando, nós vamos falando um pouquinho aqui, que vai até aprofundando isso, e que pode ficar em paralelo, mas isso aí já eu acho que, você falou para escolher um, tem vários, você falou para escolher um, então escolher um, eu fui nesse. Rapaz, e olha que interessante, eu tenho essa liberdade de falar rapaz com o Edson, mas porque o eu sou Edson... rapaz, como assim? Liberdade não, isso é o normal. Mas ele já é o senhor, né? Quem? O empresário, eu quero te falar uma coisa. Se você, falando assim, realmente na lata, se você pegar
isso que o Edson acabou de colocar aqui agora e aplicar já é um resultado extraordinário na sua empresa. Só fica um alerta, o Edson, para o empresário, algo que me tocou aqui agora. Porque quando o empresário ele for aplicar essa sugestão, pode ser que gere nele uma ansiedade, um nível de ansiedade assim. Eu espero que o João da Silva ou que a Joana, na hora de tocar esse projeto desafiador, ele faça como eu faria. Então, só toma cuidado para que essa ansiedade, essa expectativa, ela não acabe frustrando o projeto. Então, permita que o João, que a Joana, ele execute o projeto no nível de capacidade dele nesse momento. Né? Se fosse fazer uma analogia com a academia, o João, a Joana está acostumada com o peso 1 quilo. Que o projeto tenha 2 quilos, mas que ele consiga levantar no ritmo dele. Porque, senão, às vezes, a ansiedade tende a fazer com que o empresário fale assim: ah, não, já vi que não vai funcionar, porque não está fazendo do meu jeito. Então, ter essa consciência também é importante. Mas é uma questão de objetivo, né, Gleides? O projeto aí, qual que é o objetivo dele? O objetivo dele é o quê? Dar dinheiro, gerar lucro, gerar eficiência na empresa, melhorar o quê? Nós estamos falando aqui de um projeto que gera especificamente desenvolvimento de pessoas. Exato. Nós não estamos falando para você, por exemplo, eu nunca fiz isso na empresa, então agora eu vou pegar o projeto mais importante e fazer isso. Não, você vai pegar o projeto mais simples que tiver, que o foco não é o projeto em si, o foco é o desenvolvimento das pessoas, que leva um certo tempo para acontecer. Então, se você tem aí um projeto que vai fazer com que a sua empresa mude de patamar, que vai fazer com que a sua empresa faça uma reviravolta aí, gere um lucro, ganhe um dinheiro específico e tal, dê para outra pessoa que já tem essa competência ou você mesmo executa. O objetivo que nós estamos tratando aqui é preparar, desenvolver, treinar pessoas na prática. Então, você vai delegar aqui aquele projeto um pouco mais simples, que você tem condição de esperar um pouco que ele aconteça, que não é urgente. Ou seja, simples para o empresário, mas para quem ele está querendo desenvolver já tem um certo nível de complexidade para Exatamente. exigir dele. Ô Edson, você falou aí uma expressão, se eu entendi ela bem, squad, como é que é a pronúncia? Quad. Squad, usada aí nos grandes, né, Netflix, etc. Uhum. Quando você citou ele como exemplo, não, eu sei que não é, mas eu percebi uma certa semelhança com o job rotation. Então, esse é o outro que nós temos aqui para chegar lá. Pois é, você podia falar um pouco sobre isso, um pouco mais sobre o job rotation, porque parece que vai casar bem com o que a gente está conversando aqui. O Gleison, o job rotation, e eu vou explicar aí para dar a diferença desses projetos e do squad. Vamos lá. Cara, não tem jeito. Se alguém vai suceder, ou seja, se alguém vai subir na hierarquia da empresa, no sentido de assumir novas posições, ela tem que ter uma qualificação para isso. E quanto mais se sobe hierarquicamente, mais do negócio você precisa entender. Se você entende só da sua área, você não tem condições de assumir novas posições para ajudar a gerir o negócio. Você só tem condições se você entender de outras áreas. Então, se você é do financeiro, para você assumir novas posições, você tem que ter uma cabeça mais comercial, você tem que entender como a logística funciona, você tem que entender uma visão muito boa de processo, você tem que entender, pelo menos, a ponto de saber conversar sobre tecnologia, sobre software, sobre análise de dados. E aí, quanto mais você sobe, mais você vai precisando de certos conhecimentos que envolvem outras áreas. E quando eu digo que esses projetos eles vão ajudar, é porque você vai lidar com pessoas de outras áreas, então você vai trazer mentalidade diferente para perto de você e você vai aprendendo. Mas você aprende isso na prática, desenvolvendo um projeto, mas não necessariamente um projeto específico de uma área, você mistura áreas. Quando você precisa aprofundar um pouco mais, exemplo, vou te dar um exemplo bem prático. Quando você precisa que alguém do marketing
entenda mais do comercial, da venda em si, que são coisas diferentes, né? Sim. Quando você precisa que alguém no marketing entenda um pouco mais, até porque são áreas que às vezes tem muito conflito, você vai pegar alguém do marketing, alguém que eu digo geralmente é o líder mesmo, tá? Ou não é ninguém do operacional. Você vai pegar alguém ali, o líder ali do marketing, por exemplo, e ele vai passar uma temporada com a equipe de vendas. Ele vai passar uma temporada assumindo trabalhos dentro da equipe de vendas, o que vai fazer com que ele viva na pele os benefícios e as dificuldades de ser alguém da equipe de vendas. E essa pessoa ela vai começar a conectar ideias em relação ao marketing, porque ela é de lá. Então, ela vai entender uma série de coisas e ela vai entender profundamente daquela área de vendas ali. E quando ela sair dali para voltar para o marketing, ela ficou ali 1 semana, 2 semanas, não sei, ela volta com outra cabeça. Entende? Então, esse movimento em que ela sai de uma área e vai para outra, para atuar lá na ativa, isso é o job rotation. Okay. É nada mais do que uma rotação de tarefas, vamos traduzir ao pé da letra, né? Então, ela sai da área dela e vai... Isso é excelente para trabalhar mentalidade, trabalhar visão sistêmica. Porque a pessoa deixa de pensar ali só no cantinho dela e começa a ter uma visão mais ampla, que amplifica o que você falou. Aquele caso, nossa, então se eu fizer isso aqui, eu ajudo lá, porque vai impactar lá. Se eu fizer isso aqui, eu melhoro ou eu pioro lá. Amplifica em relação àquela área que a pessoa está. Então, ela pode sair e ir para a venda, depois ela pode ir para a tecnologia, pode passar uma temporada em várias áreas, se você quiser. Correto. Mas ele aprofunda ali, ele é mais imersivo. O projeto específico que nós falamos, ele traz elementos do vendas, mas ele não necessariamente aprofunda numa área, porque dentro desse projeto você não está dentro do vendas, você tem pessoas de vendas com você. Você tem uma visão de vendas junto com você para você liderar, mas você não tem uma imersão em vendas. O Job Rotation traz essa imersão. Ah, mas aí, qual que eu vou usar? Então, eu faço projetos ou eu faço imersão? Se você quer desenvolver mais habilidades de liderança, faça projetos específicos, que você vai ter que liderar pessoas com perfis diferentes. Aquela pessoa vai liderar pessoas com perfis diferentes. Se você quer aprofundar conhecimento, você usa o Job Rotation. Pega aquele líder de marketing e fala, cara, você vai lá para o comercial, vai trabalhar 30 dias lá, depois a gente vai conversar. E aí você vai me trazer ideias e tal. Então, eles têm focos diferentes, mas se complementam. Todos os dois preparam bem uma pessoa para outras, para suceder coisas na empresa. Então se você... o ideal é que uma pessoa que vá subir para chegar a uma presidência de uma empresa, por exemplo, o ideal é que ela faça o job rotation em algumas áreas, mas que antes disso ela lidere projetos com diversas áreas. Perfeito, perfeito. Empresário, nós estamos aqui com o Edson Ferreira. Eu fiquei tão atento ao que o Edson estava falando que agora o café ficou frio aqui. Eu tinha que acelerar para tomar. Tomando esse café aqui, batendo papo com o Edson nesse podcast Acelera Líderes. Hoje nós estamos falando exatamente sobre algumas estratégias, são técnicas comprovadas para poder gerar sucessores. E o que acontece? Eu pedi que o Edson selecionasse uma, só que dentro desse mesmo tempo do podcast, o Edson entregou mais de uma. Então, se você anotou aí com bastante atenção, o Edson falou sobre uma das técnicas que você pode aplicar aí na sua empresa, que é o projeto, são os projetos pontuais que você pode entregar para alguém executar. Ele falou do squad, que já é aplicado em um nível um pouco até mais elevado, citou que empresas como a Netflix, por exemplo, que já faz isso, essa mistura de profissionais ali, também pontualmente. Ele ainda trouxe para você um terceiro elemento, que é o job rotation, ou essa rotação de tarefas. Pega a pessoa para poder executar em um outro setor.
Então, ele entregou aqui alguns outros elementos, algumas outras técnicas a mais, além daquela que eu sugeri que ele elencasse, que ele selecionasse. O Edson, eu estou pensando aqui uma coisa, porque, igual você falou, tem várias, Gleice, você pediu para me escolher uma e tem várias. Isso é assunto para um próximo episódio desse podcast? Com certeza. Aliás, cada uma dessa pode ser um podcast em si, né? Exato. Cada uma dessa pode aprofundar e pode falar mais de como funciona, sem dúvida nenhuma. Mas a gente quer trazer aqui algumas opções para que o empresário entenda e pense, né? Isso aqui encaixa no meu momento, isso aqui não encaixa, e vá usando um ou outro ali à medida que ele vai vendo necessidade. Mas, sem dúvida, cada uma dessa pode virar um podcast à parte. Então, nós já vamos assumir aqui com você, empresário, você que achou interessante, percebeu a utilidade desse assunto, já está disposto a começar a aplicar, já comece aplicando uma dessas que o Edson apresentou aqui, uma dessas técnicas, aquela que nesse momento realmente for gerar um impacto já positivo na sua empresa. E nós vamos gravar outros episódios, Edson, inclusive falando de outras técnicas, e eu te peço para você fazer uma gentileza. Caso, eventualmente, na hora da aplicação, ou mesmo agora, surja algum tipo de dúvida, escreva sua dúvida aqui no comentário, ou de repente, se você gosta de uma coisa ainda mais discreta, manda um direct para a gente. Acesse aqui o direct, se você estiver vendo um corte, por exemplo, desse podcast, lá no Instagram, ou manda uma mensagem aqui no privado, ou encontra o nosso WhatsApp nas nossas redes e manda uma mensagem privada. Ô Edson, rapaz, você falou a respeito de tal ponto, e isso gerou uma dúvida. Ô Edson, já comecei a implementar aquela técnica que você falou no podcast Acelera Líderes, e na implementação surgiu uma dúvida em relação a X coisa. E aí a gente vai trocar essa ideia, e eu tenho certeza que o Edson vai ter uma grande satisfação em te responder. Parabéns porque você dedicou esse tempo a refinar o seu conhecimento, a aprimorar-se do ponto de vista de gerar sucessores sem ter que gerar sucessor no desespero. Eu faço votos que você aplique. Edson, obrigado pelo seu tempo, parabéns aí pela eficiência, pela forma que você vai nos direcionando ao longo do podcast. Mr. Gleidson, mais um dia, mais um conteúdo, mais um podcast nosso aí, mais uma transmissão de conhecimento. Espero que isso faça sentido e que realmente as pessoas possam aplicar, né, os empresários consigam aplicar nas suas empresas. Não interessa o tamanho, se você aplicar o detalhe do detalhe, você já começa a andar. O mais importante é sair da inércia. Então, não mantenha esse conhecimento só na sua cabeça, coloque isso em prática o mais rápido possível. Nos vemos aí no próximo conteúdo.